Boa tarde, meninos e meninas. Bem, a gente viu na aula anterior o corte da nossa tela de teste. Nessa aula de agora nós vamos ver a costura dessa tela. A costura executada na máquina reta, sem acabamento nenhum. É só para poder a gente ver se deu certo. Essa máquina reta, vocês vão ter mais oportunidade de conhecê-la com a professora Marilda. E a professora Marilda também vai estar passando essa mesma aula de como costurar a tela, só que à mão. Para quem não puder estar fazendo na máquina, tiver com dificuldade, quiser fazer na mão, pode estar fazendo também. Essa semana a professora Marilda vai estar fazendo isso para a gente. Mas enfim, vamos agilizar os processos. Bem, vocês já cortaram na aula anterior a parte da frente, da tela de vocês, e fizeram a marcação das pinças. Vocês fizeram o pinguinho até onde essa pinça vai, e vocês fizeram o pique marcando a profundidade dessa pinça. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar as pinças. Nós vamos fechar a pinça da frente, de um lado e do outro, e também das costas, que a gente marcou na hora do corte. Mas nós vamos ver uma coisa de cada vez para vocês não se confundirem. Esse é o barulho da máquina, né? Para quem nunca ouviu, é um pouquinho barulhento, mas tem piores, né? Vamos lá. Vocês vão fechar a pinça. Tem um pique, outro pique, que é a profundidade da pinça. A gente tem esse pique no molde e a gente tem na tela. Vocês vão fechar um pique no outro, bonitinho, aqui. Vão firmá-lo aqui na máquina e vocês vão ver até o pontinho onde fica a pinça de vocês. Esse aqui vai ser o pontinho do final da pinça. Então nós vamos ir morrendo essa costura. A costura vai iniciar aqui dessa grossura, que vai ser a grossura da nossa pinça. Ela vai ficar com 4 centímetros aqui dobrada. E ela vai afinar de modo que quando chegue aqui na marcação que a gente fez do final da pinça, ela esteja já reto, né? Fininha, ela não pode estar grossa aqui, ela vai afinando, até ter só uma nervurinha aqui nessa manchinha. Vocês vão ver como que vai funcionar isso aqui. Ajeita a pinça de vocês, vem e arremata. Arrematou, vocês vão afinando essa pinça. Observem que a pinça de vocês começou grossa aqui e ela foi afinando, e quando chegou no pontinho, ela já era só uma costurinha na beiradinha. Eu arrematei ela tanto no início quanto no final, para ela não desfazer no momento que vocês forem experimentar essa peça no corpo, para ver como que isso vai funcionar. Depois nós vamos fazer a parte da passagem, né? A passadoria dessa tela antes de experimentar. Mas a gente vê aqui que a gente tem esse excesso de tecido que já foi costurado. E nós já temos agora projetado um dos bojos de uma das partes da nossa tela. Aqui é um dos bojos. Agora nós vamos fechar de cá para projetar o outro bojo. Mesmo processo. Vocês vão pegar pique com pique, observem os piques bonitinho, topa um pique com outro pique, topa a marquinha da onde vai ser o final da pinça, organiza esse tecido na máquina. Arremata e aqui vocês vêm morrendo essa costura.
Aqui vocês vêm morrendo a costura. Ou seja, a gente já tem aqui uma pence e a gente tem aqui outra pence. As duas pences já estão devidamente fechadas. Aqui é a parte do avesso da peça e aqui a parte da frente, já projetado o busto, os volumes de busto que a gente já tem projetado aqui. Depois nós vamos ver como isso aqui vai comportar no corpo. Bem, beleza. Fechei as pences da parte da frente. Nós vamos fechar a parte das costas. Da mesma maneira que nós temos os piques de marcação na frente, a gente tem os piques de marcação nas costas. Obviamente que a pence das costas ela é bem menor do que a pence da frente, porque é uma questão de volumes. A função da pence ela sempre vai ser modelar o tecido, que ele é plano, na tridimensionalidade do corpo. O nosso corpo não é plano, ele não é reto. Nem a pessoa mais magrinha que for, ela não é reta. Então as pences ela tem essa função de trazer a tridimensionalidade da peça. E na frente a gente tem muito mais tridimensionalidade do que nas costas. Nas costas é só aquele excesso de tecido, né? Por isso que a nossa pence das costas é menor. Em algumas pessoas elas nem possuem essa necessidade por pence. Nós temos aqui os dois piques, nós temos a marcação de onde vai ser a nossa pence. Achamos os dois piques, topa pique com pique, acha o comprimento da pence, e aí vocês vão vir morrendo essa costura também do mesmo jeito. Arremata, e aí vocês vêm. Mesmo esquema, galera. Observem que a costura vem morrendo. Ela vem grossa, grossa, grossa e vem afinando para cá. Aqui é o avesso da peça. Aqui é o lado certo, o lado que vai ficar pro lado de fora. Fiz isso aqui nas costas. Nós vamos agora, nesse momento, fazer do outro lado. A gente tem pence do lado esquerdo e do lado direito. Então nós vamos pegar também, topar pique com pique, do mesmo jeito, unir lá na sapatilha, bonitinho, aqui, e fazer esse procedimento aqui. Fecha aqui. Observem que aqui a gente já tem fechado a pence de um lado e do outro das costas. Lembrando que as costas têm essa abertura onde nós vamos fechar com alfinete no momento da prova. Fechei de um lado, fechei do outro, nós vamos começar a unir as partes dessa tela. Vocês vão pegar a parte da frente, colocá-la por sobre a máquina, né? E aí vocês vão pegar as costas de um lado. Observem que lado certo com o lado certo, lado da frente, né? Lado certo com lado certo, avesso para cima, avesso para baixo, né? Os lados têm que ser os mesmos. Você não pode colocar um lado para o avesso e o outro não. Vocês vão colocar um lado das costas e o outro lado das costas aqui. E nós vamos iniciar o fechamento dessa peça pelo ombro. Vocês lembram que no momento do corte da tela, nós comentamos que na parte do ombro, vocês iriam deixar 1 centímetro de costura. Pois bem, esse 1 centímetro de costura que foi deixado anteriormente, ele precisa ser utilizado. A gente não pode fazer uma costura maior do que esse 1 centímetro, muito menos menor. À medida que vocês forem ficando mais práticos,
o olho de vocês já vai ditando essas medidas. Mas no momento eu recomendo que vocês observem com bastante atenção, vai com a fita métrica, marca. Se vocês quiserem fazer um alinhavo à mão primeiro, pode fazer. Quiser alfinetar, pode alfinetar, tranquilo, qualquer parte da peça. Mas vamos lá. Coloquei 1 centímetro de distância aqui de costura. Coloquei o ombro topadinho, decote com decote. A gente tem aqui, decote não, degolo, né? A gente tem o degolo das costas, que é a parte onde fica o pescoço das costas, junto com o degolo da frente, que é a parte onde fica o pescoço da parte da frente. Coloquei tudo aqui bonitinho, eu venho, seguro os 2 lados aqui do ombro, que vai ficar pro rumo da cava, e vou costurar um pouco, arremato essa costura, né? Arrematei, eu vou descer essa costura reto até o final do ombro e arremato novamente. Vou fazer isso aqui, de um lado e do outro. Aqui. Ou seja, a gente fechou aqui nesse procedimento a parte das costas com a parte da frente pelo ombro. Nós estamos ligando frente e costas pelo ombro. Essa parte aqui, essa costura que observem na minha camiseta, essa costura aqui é a costura de ombro, é a costura que a gente acaba de fazer aqui nessa peça. Fiz de um lado, eu necessito fazer o mesmo procedimento do outro lado. Então eu venho aqui, topo o ombro frente com o ombro costas, degolo frente com degolo costas, junto deixo 1 centímetro, arremato, costuro um pouco, arremato para essa costura não soltar, e aí eu desço na medida de 1 centímetro até embaixo, arremato novamente. A parte do arrematar, independente de você estiver fazendo à mão ou na máquina, é importantíssimo a gente fazer esse arremate. Observem que aqui eu já tenho ligado a frente e as costas pelo ombro. A nossa tela já está ganhando forma. Fechei os ombros, nós vamos fechar as laterais. Nós temos aqui costas e frente, que nós vamos fazer a ligação dela na lateral. Essa costura da lateral é essa costura aqui da blusa de vocês e da minha camiseta, né? Todas as peças precisam ser fechadas na lateral, exceto camisetas de malha tubular, mas que não vem ao caso nesse momento. Fiz esse processo aqui, nós vamos fechar a lateral. A nossa lateral, eu quero que vocês se lembrem da aula passada, onde eu ensinei o corte da tela, e eu falei para vocês para deixarem 2 centímetros de costura, que é para, se por um acaso precisar soltar essa costura, eu tenho que soltar. Então vocês vão utilizar a medida de 2 centímetros que foi deixada, não mais, não menos. Vocês vão juntar a lateral das costas com a lateral da frente, medir os 2 centímetros que serão necessários para que a gente possa fechar essa peça de maneira adequada. Vamos deixar os 2 centímetros, juntar as duas laterais, lateral frente junto com lateral costas, costurar e arrematar e descer essa costura até embaixo, tanto para quem está fazendo na mão quanto para quem está fazendo na máquina. Eu desço na medida de 2 centímetros embaixo e arremato de um lado e do outro. Ou seja, nós temos aqui agora a lateral fechada na medida de 2 centímetros, o ombro fechado na medida de 1 centímetro. E nós temos aqui já um lado da nossa tela feito, né? Concluído. Concluir esse lado, eu vou fazer da mesma maneira do outro lado da peça. Eu desço as costas aqui, do jeito que tá. Pego a nossa frente aqui, lado certo com lado certo, topa.
Topa as cavas é importantíssimo que elas estejam bem topadinhas. Toda lateral precisa estar bem topada, a gente não pode deixar lateral desencontrada. Se tiver desencontrando é porque algo está errado e precisa ser corrigido. Topei a lateral, às vezes pode escorregar, né, como aconteceu aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, arrematem bonitinha a sua peça. E aí vocês vão vir descendo essa costura lateral até a parte de baixo. Na medida de 2 centímetros. Medir esses 2 centímetros, nós já temos aqui a nossa tela devidamente costurada. A parte da costura já foi executada. Nós temos aqui o ombro, os 2 ombros fechados, as pences dianteiras fechadas, as pences traseiras fechadas e as laterais, frente e costas, dos 2 lados fechados. Então nós temos aqui a nossa tela, que é a nossa blusa, entre aspas, que vai servir de base para o nosso teste da modelagem básica. Fiz esse processo aqui, eu preciso passar essa tela. É o que nós vamos ver no nosso próximo, na próxima etapa dessa testagem. Galera, agora estamos na parte da passadoria. Ferrinho caseiro de vocês mesmo. Isso aqui bem da época da vovó, mas é dos melhorzinhos. A temperatura dele vocês sempre vão colocar no algodão, se vocês estiverem usando tecido de algodão, né? Se não tiver, vocês veem a temperatura que for melhor para o tecido de vocês, mais adequado. A tela já costurada, primeira coisa que vocês vão fazer, abrir as pences. As pences, esse excesso de tecido que a pence traz, ele sempre tem que ser jogado para a lateral da peça. Ó, nós temos a lateral aqui, não tem? Então nós vamos pegar esse excesso das costas e vincá-lo, jogá-lo para a lateral das costas, obviamente. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Passa aqui, vincando. A gente vai fazer isso nas costas. Aí vocês já aproveitam, tira uma nervurinha, uma ruguinha que tiver na peça. Aqui, chegou pra cá. Aí nós vamos pro outro lado. Ó, aqui nós temos a outra pence das costas. Vai jogar esse excesso de pano pra lateral. Joga pra lateral e passa. Do mesmo jeito, ó. Se tiver muito amarrotado, pode jogar um vaporzinho, uma aguinha de leve, né? Vem aqui, passa. Passei aqui, deu uma desamarrotadinha. Nós vamos agora para a pence da frente. Nós temos 2 pences na frente, não temos? Esse excesso de tecido vai ser jogado para a lateral. Então vocês vão puxar o tecido. Puxem esse tecido bem puxadinho e joguem esse excesso todo para a lateral. Olha aí que beleza vai ficar. Joga para a lateral, bonitinho, lindo. Dá uma desamarrotadinha. Como são 2 pences, vocês vão fazer o mesmo processo do outro lado. A pence aqui vai ser jogada para lateral. Aí que beleza. Joga assim para lateral, bonitinho. Pega aqui, desamarrota. Assim. Fiz essa parte aqui, nós vamos agora abrir as costuras.
Nós temos essa costura da lateral na medida de 2 centímetros. Vocês vão abri-la com ferro. Pega a costura, abre as duas perninhas dela assim, ó, bonitinho, e passa o ferro aqui no meio, ó. Vem assim. Passa aqui numa lateral, aí vem na outra lateral aqui do mesmo jeito, abre uma perninha, outra perninha, e vem aqui, aqui. Aí vocês vão lá no ombro, que é 1 centímetro, mesmo processo. Vem aqui, abre uma perninha, a outra, e passa também, bonitinho. Passou aqui, viu que se não tem nenhuma dobrinha, porque isso aqui não pode ter dobrinha. Aqui, bonitinho. Vai no outro ombro e faz o mesmo processo. Fecha, abre, né, as duas dobrinhas de tecido. Fiz isso em todos os lados, nós vamos ter aqui a nossa tela já devidamente passada e costurada e passada. Ela está aqui, ó. Ela já está pronta para ser experimentada no corpo da pessoa a qual vocês tiraram as medidas ou do manequim, né, em questão. O que vocês vão fazer agora? Vocês lembram que aqui na lateral, foi até bom eu ter lembrado disso, eu falei para vocês deixarem a quantia de 2 centímetros aqui, para poder marcar, caso fosse preciso soltar, a gente deixar 2 centímetros de costura aqui no centro. Lembrem, vocês vão marcar esses 2 centímetros jogando essa beirada para fora. Ó, do lado certo, ó, o lado certo, a pinça aqui para cima. Vocês vão medir 2 centímetros aqui, que é pra gente alfinetar. Ver como que isso aqui vai funcionar no corpo. Vocês vão medir 2 centímetros. 2. E vão vincar isso aqui no ferro, ó. Quem quiser marcar com caneta, com lápis, como vocês estão começando, pode, não tem problema. Dê preferência para lápis, caneta na costura, exceto para modelar, nunca dá certo. Então, vamos ir aprendendo já do jeito correto. Ó, dobra 2 centímetros aqui, fora a fora, que nós vamos alfinetar bem nessa dobra. Aqui, ó, bem nesse vinco aqui, vai ser onde a gente vai colocar os alfinetinhos no corpo. E aí aqui do outro lado, mesmo procedimento. Mede 2 centímetros, fora a fora. Aqui. Aqui os 2 centímetros, vinca, pronto, foi indo. Aqui, olha aqui como que vai ficar interessante depois. Bem nessa parte aqui a gente vai fechar ele com alfinetes. Nós vamos ver isso aqui agora na próxima etapa, que vai ser já no manequim, né? Próxima etapa. Galera, agora vocês vão estar com a pessoa que cedeu as medidas para vocês tirarem. No meu caso, antes daquela gravação da primeira aula, né, eu trabalhei com as medidas da minha amiga Iraci, que por sinal agora ela está gravando a nossa aula, né? Só que ela pegou Covid, graças a Deus recuperou e tal. Então não teve como eu fazer o corte da tela nas medidas dela. E eu não sabia quanto tempo que iria demorar essa recuperação. Então a gravação foi feita utilizando as medidas desse manequim aqui, que é o nosso manequim de mulagem. É um manequim que eu uso pessoalmente, né? Ele é nas medidas P. Eu tenho a modelagem básica dele, que é aquela modelagem que a gente utilizou na aula passada, e agora nós construímos a tela em cima daquela modelagem. Nós vamos testar aqui.
Só que vocês estão testando na pessoa. A pessoa tem que estar de sutiã, não pode estar com outra roupa, porque como é que você vai experimentar isso aí, né, se a pessoa já estiver vestida com outra peça? A pessoa vai estar de sutiã, sem a blusa, vocês vão vesti-la na parte da frente, acomodando a tela no corpo dela. E aqui na parte das costas, eu vou virar o manequim para vocês estarem vendo, vocês vão alfinetá-la no vinco que vocês fizeram com ferro. A gente tem o ferro aqui, né? O vinco que foi feito com ferro de passar. Vocês vão enfiar o alfinete e alfinetar como se estivessem costurando bem nesse vinco. De cima até embaixo. Alfinetei, eu vou acomodar a peça no corpo, distribuir o tecido, né, puxar para poder ficar tudo ok, as formas, né, ajeitar, e aí a gente já vai ter a nossa tela no corpo. Essa tela aqui, como ela foi uma tela que eu já desenvolvi ela há muito tempo, ela não teve correções. Ela tá do jeito que ela deve ser. A de vocês provavelmente vai dar algumas correções que a gente vai estar corrigindo caso a caso, individualmente. Eu quero que vocês observem o seguinte. Essa aqui é uma peça de tecido plano, sem elasticidade nenhuma. Por isso a gente vê que tem que ter uma folga de vestibilidade, ou seja, a gente vê que tem um tecido sobrando aqui, que é para dar conforto na peça. À medida que a gente for fazer a interpretação de modelo futuramente, vocês vão ver que muitas das vezes pode ser que, se o cliente queira, a gente tire mais essa folga para ela ficar mais apertada. Não fica confortável. À medida que você aperta essa peça, ela vai perder o conforto. Mas no geral a gente tem um degolo bem ajustado ao pescoço, sem estar apertado, mas ele está ajustado. Uma cava solta. Essa cava solta, ela é uma necessidade porque nós estamos fazendo uma modelagem de uma peça que vai ter manga. Se ela vai ter manga, ela precisa ter essa folga aqui da cava, ó. É necessário que ela tenha essa folga da cava para poder dar movimento na peça. Se eu faço uma cava rente ao corpo e coloco manga, ninguém vai mexer o braço, porque a manga vai prender. Obviamente que quando eu vou fazer uma peça sem manga, aí a gente tem toda uma metodologia que a gente trabalha essa cava para tirar todo esse excesso de tecido que existe aqui e não ficar sobrando nada, ficar bem retinho ao corpo. Mas isso nós vamos ver futuramente, não é nesse período de agora. Mas no geral é isso aqui, galera. Nós temos aqui a parte da frente da blusa, né, do básico de vocês, da tela de teste. Essa aqui é a frente. E junto com a frente, as costas, fechada com alfinete. E as nossas folgas de cava, que é para poder colocar a manga, né? E a manga não ficar prendendo. Do degolo, para não ficar apertando. E as folgas de vestibilidade. É isso, galera, a aula de hoje. Vocês vão agora concluir o trabalho de vocês, encaminhar um a um individualmente, e nós vamos ver as correções que vão ser necessárias fazer em cada trabalho para a gente obter a tela direitinho. Ainda nesse semestre nós temos que ter essa tela testada e aprovada. Para o próximo semestre a gente vai trabalhar um conteúdo novo. E é isso, galera. Beijo, fiquem com Deus.